Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 22 de junho de 2023, estamos aqui nesta noite para compartilhar a mensagem do Evangelho. Abra o seu coração para receber a mensagem da palavra de Deus. O homem sem Jesus está irremediavelmente perdido. O problema do homem não é físico, econômico ou social. O problema da humanidade é espiritual. O problema da humanidade é o pecado. E a única solução é o Evangelho. Então viemos nesta noite a pregoar o Santo Evangelho. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 6, que diz assim: porque a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é a morte,
A pessoa que vive na prática do pecado caminha para a condenação. Carne aqui significa os nossos desejos. A pessoa que fica na prática do pecado, ela colhe como recompensa a morte, mas não é a morte física, mas sim a morte eterna. Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a do Espírito é vida eterna. Espírito significa fazer a vontade de Deus. Aquele que obedece a palavra de Deus herda a vida eterna. E continuando, versículo 7. Por isso a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A Bíblia diz, lá em Gálatas, a partir do versículo do capítulo 5, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz: mas digo, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne anseia o que é contra o espírito, e o espírito contra a carne, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Se sois, porém, guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Então há uma briga entre a carne e o Espírito. A carne representa a pessoa fazer conforme a sua vontade. A carne aqui também representa a pessoa estar mergulhado na prática do pecado, nos prazeres desta vida. Aqui o Espírito significa fazer a vontade de Deus. Então há uma briga. Você que está nesta noite, obedeça a Deus, pratique a vontade de Deus, porque se você satisfazer a vontade da sua natureza pecaminosa, você vai caminhar para a destruição e para a condenação eterna. Faça a vontade de Deus, faça a vontade do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas não têm morrido por viver uma vida desregrada? Tem pessoas por aí que são alcoólatras, não conseguem se afastar do álcool. Muitas morrem por cirrose e hepática. Outras pessoas não conseguem se livrar do cigarro, do tabaco. Tem como consequência o câncer, infarto, parada cardíaca. É o que a pessoa colhe. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Se a pessoa não parar de fumar, pode chamar. Se a pessoa vai ser pregado o santo evangelho, você querendo ou não, vai ser pregado o evangelho. Se quiser chamar a polícia, chama lá, vai lá. Pode chamar a polícia. Chama. Pode chamar. Pode chamar, não tem problema não.
Pode chamar a polícia. Está voltando, valentão. Glória a Deus. Arrepende-te. Oi, Senhor. Você que está nesta noite aqui, arrepende-te enquanto é tempo. Porque tudo que a pessoa planta, ela colhe. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. A Bíblia diz: se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18: fugir da prostituição. Tem pessoas que vivem uma vida desregrada e têm intimidade sexual com qualquer pessoa, sem o compromisso do matrimônio. Isso é chamado de prostituição, imoralidade sexual. Pessoas com a vida desregrada. Pessoas com a vida desregrada. Quantas pessoas não morreram de AIDS? Porque viveram uma vida desregrada. Não satisfaça o desejo da sua natureza pecaminosa, que é chamada de carne. Não satisfaça, porque se você satisfazer, você vai colher a condenação eterna. Jesus te chama nesta noite, através da sua palavra: arrependai-vos. Arrependai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependai-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepende-te, povo de Goiânia. Viemos nesta noite a pregoar o santo evangelho. Não viemos aqui para pedir o teu dinheiro, mas compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. E a Bíblia diz: Romanos capítulo 8, a partir do versículo 13, que diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se você satisfazer o desejo da sua natureza, caminhais para a condenação eterna. Se arrepende enquanto é tempo, pois Jesus Cristo está voltando. Dê ouvido ao Evangelho, à palavra de Deus. Escute com atenção. Você que está nessa noite, você que aumentou o som aí, você vai colher o que você está plantando. Você que aumentou o som para não ouvir a palavra, você vai colher o que você está plantando, rapaz. Por você não respeitar a mensagem do Evangelho. É o que muita gente tem feito. Não respeita a mensagem do Evangelho. Não querem saber de Jesus. Você que aumentou o som agora aí, você vai colher o que você está plantando. Pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7: não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, colhe condenação. E o que planta no Espírito, vida eterna. Arrepende-te enquanto é tempo. Você hoje pode descer a sepultura. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. Você vai colher o que está plantando. Pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde. Não queira receber o juízo de Deus na sua vida. Se arrepende enquanto é tempo. Povo de Goiânia.
Essa é a mensagem que eu quero deixar nesta noite. Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 20, que diz assim: os outros homens que não foram mortos por meio dessa praga não se arrependeram das suas obras, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, nem da sua feitiçaria, nem da sua prostituição, nem dos seus roubos. O que eu tenho encontrado são pessoas com o coração endurecido, que amam o pecado, que amam os prazeres desta vida. Mas escute com atenção: você que ama a cerveja, a bebedeira, a farra, você vai colher o que está plantando. Deus não é brincadeira. A Bíblia diz: ai de vós que agora rides, porque é vez de chorar e lamentar. Você agora pode estar se divertindo, dando gargalhada, mas amanhã você irá chorar e lamentar muito. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. O que eu tenho encontrado são pessoas que zombam de Jesus, que zombam do Evangelho. Arrepende-te enquanto é tempo. Viemos aqui apenas te avisar, te alertar. Não viemos julgar ninguém. Você vai colher o que está plantando, mais cedo ou mais tarde. Arrepende-te enquanto é tempo. Deus não é brincadeira. Não queira receber o juízo de Deus na tua vida. Arrepende enquanto é tempo. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Arrepende-te. A esperança para a tua vida, e a esperança é Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Salvação eterna é somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus. Arrepende enquanto é tempo. Essa é a palavra que eu venho deixar nesta noite. Boa noite, a graça e a paz.